Ei, bom dia. Oi, Vamos, tudo bem? vamos colocar nossos fones de ouvido para a gente não ficar dando eco. Então, peraí que eu vou pegar. Tá bom. Peraí, também, vou colocar aqui o meu. Opa, pronto. Caderninhos. Né, gente? Peraí, que acho que a minha cabeça tá cortando aqui, né? Ajeitar o tripézinho. Pronto. Bom, gente, vamos lá, né? Olha, eu comecei um caderno, de verdade, comecei um caderno, acho que foi, nem sei, foi metade para o final de dezembro, já está acabando. Como que é isso? Não, caderno de anotações. De desenhos nem se fala. Pronto. Oi, Ei, desculpe que eu tive que mudar de lugar porque a cachorra começa a latir. conheço perfeitamente esse drama. E ela veio aqui atrás de mim, olha só. Olá, Buritica. Ai, ai. E aí, Rosana, como você está? Eu tô bem e umas ideias foram surgindo aqui, né? Aham. Peraí, que eu não. Peraí. Tô, tô aqui meio enrolada, peraí. Tudo bem. Ajeita aí. Aí esse negócio da entrada do fone ser embaixo realmente é um problema. É verdade. Ah, porque você não tem o tripézinho do Eu celular e tô no, acaba. no celular. Entendi, Ah, é, não tem, não tem. entendi. Vamos ver se você consegue encaixar de alguma forma aí. É, bom, mas enfim. Aí, aquela última situação que você falou sobre a criança, Hum. aquela. Você fala ah, de uma aula do Arte Jornada. isso, do Arte Jornada. Tá bom. E o cuidado com a nossa criança, né? Uhum. E a importância dela para as nossas coisas, né? Para a gente se acessar. Aham. E aí me veio a ideia das brincadeiras que eu fazia e de coisas que eu acabava vivendo assim no meu quintal, né? Então, por exemplo, eu coloquei quando poucas vezes, mas que ficou marcante para mim quando choveu gelo e aí a gente foi brincar de escorregar no quintal Uhum. ou fazer barquinho de papel e jogar na enxurrada e ficar olhando os bichinhos no quintal, assim. Eu lembro que eu gostava de brincar com caracol, de ver o caracol sair, assim, aí tinha as anteninhas, aí ficar botando o dedo nas anteninhas para elas encolherem, Sim. voltarem, né? Uhum. Então, assim, veio vindo tudo isso, e aí veio uma ideia Hum. que seria, assim, um autorretrato também, né? Que foi uma coisa mais ou menos assim. Espera só. Ah, que legal. Vou te dar o seu comentário para a gente poder ver melhor. Aham. Legal. Você fez. Aí embaixo Uhum. tem assim a brincadeira, né? Ali o caracol, Uhum. pulando corda. Um gatinho. Teria assim um gato, que eu tô com a ideia do gato para tentar me ajudar na minha Uhum. vida, né? Uhum. E aqui assim no meio do cabelo, como se tivesse um pássaro também. Uhum. Os meus óculos inseparáveis, né, para eu poder enxergar a vida. Certo. E aí eu comecei a pintar. E aí eu quis fazer assim uma coisa meio aquarelada. Uhum. Que Fiz interessante. o fundo, fiz o fundo primeiro, né? Uhum. Aí nos óculos eu quis fazer assim essa coisa Que de bonito. ter o dia e a noite, né? Uhum. Ou Uhum. como se fosse, sei lá,
a luz, né, e a escuridão, assim, o Uhum. lado oculto, né, e o lado... E aí eu ainda, assim, eu vou ficando com medo de resolver, Olha, sabe, quando vai. E aí, aqui embaixo, eu quis fazer a cor mais quente, né, uma cor avermelhada, mais, que seria o lugar onde as crianças estariam, as crianças uhum. que sou eu mesma. Sim. E eu não queria fazer como se fossem, como se fosse uma pintura assim de pessoa, de, como é que eu vou dizer? Eu queria que fosse assim, como se fossem seres de luz, vamos dizer. Que uma coisa que eu lembro, assim, que a minha mãe falava, que a criança, Hum. até os 7 anos, ela ainda é muito inocente. Eu fico pondo na minha cabeça, assim, como se fosse, até os 7 anos, a gente ainda lembra de onde a gente veio. Uhum. Ou a gente ainda tem a inocência ou a ingenuidade de onde a gente veio, né? E que depois, quando a gente vai ficando velho, talvez a gente vá lembrando para onde a gente vai voltar, não sei. Uhum. Uhum. Coisas que vão aparecendo na cabeça, né? Então eu queria que fosse assim, como se fosse um ser de luz, assim, que tivesse que fosse meio com um brilho, assim, né? Que eu ainda não resolvi muito bem como faria. Uhum. E aí aqui também no desenho, uma outra coisa que eu coloquei, porque começou a ficar assim, eu ainda não sei se eu vou colocar outras brincadeiras, mas aí eu comecei a achar que estava assim muito solto, né? Aí de Uhum. repente eu pensei em fazer uma linha que tivesse assim dando voltas, e aí de repente veio a ideia dessa linha ir subindo pelo meu pescoço, olha, dando volta na cabeça, Uhum. e Uhum. aí ali em cima ela subiria e que essa linha também seria uma coisa assim meio iluminada, como se Perfeito. fosse um fio de luz, vamos dizer. Uhum. Uhum. Legal. Na verdade, eu acho que eu penso como se fosse assim o fio da vida. Não sei, alguma coisa. Estou Perfeito. viajando. Muito interessante. Não, muito legal. Uhum. E E aí eu estou assim nessa situação que eu não sei. Ainda tem assim, né? O caracol, ainda vou continuar a fazer aqui no ombro, tá o uhum. caracol, né? Mas eu não queria fazer nada assim que fosse com muita definição, né? Eu entendi uma Com... coisa, você não quer puxar uma coisa para não pesar, né? Você não quer ficar fazendo É, coisas com muito sólidas para não ficar, para não tirar essa luminosidade que você está é, colocando. ainda não sei muito bem, né? Uhum. Fiquei na dúvida também quanto se eu ia botar os olhos ou não, porque eu É, tenho essa coisa muito com o olhar, né? é, Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei achando que isso, o óculos, assim, estaria refletindo ou as coisas que eu estou vendo, ou a uhum. maneira de ver, sem necessariamente precisar colocar os olhos ali, né? Perfeito. E estou assim, Ótimo, vamos conversar um pouco sobre isso. Acho bem interessante, na verdade, isso que você trouxe, esse seu processo, esse seu momento, assim, e o que está acontecendo, e a forma que você está resolvendo também. Então, eu acho legal porque esse tema, né, quando a gente é muito comum, né, você, por exemplo, né, você de repente acessa essas coisas da criança, né, e as pessoas, em muitos momentos, elas podem regredir um pouco, naturalmente, né? Você volta lá na criança e aí você dá aquela regredida. E quando a gente regride para lembrar, e aí você volta para aquele estado, você volta a sentir aquelas coisas, você volta a sentir um tanto daquela alegria e tudo mais. E junto você também sente outras coisas, né? Você também fala, nossa, mas tal coisa ficou maculada, mas tal coisa não deu certo. Então, é um misto de coisas, né? E aí, como esse momento mesmo, ele é um momento você fala assim, eu preciso ir até lá, preservar o que era precioso, né? Que é o que vai justamente trazer esse brilho, essa alegria, essa criatividade para minha vida hoje, né? Que é esse casamento mesmo, né? E aí é muito legal, assim, a forma que você está
resolvendo mesmo, né, para si essa história. E eu tenho algumas coisas para te falar, assim, da pintura. Eu acho bem interessante mesmo. E é legal, eu queria te perguntar uma coisa. O olho que você colocou, uma pergunta mesmo, o sol e a lua, né? Acabou de entrar um amigo meu aqui, ó, o Vander. Ah, é? Legal, a Rosana tá acompanhando. Diz para mim uma coisa, Rosana, em qual olho, o seu olho direito ou o olho esquerdo tá o quê? No olho direito está o escuro e no olho esquerdo é que está o dia. Tá, vou te falar uma coisa sobre isso, tá? Vou te sugerir. Tá. Aí são vários elementos, é legal. Porque acontece? Você está fazendo uma coisa, presta atenção nisso, você está fazendo uma coisa que é para você integrar isso daí de volta, certo? Então, é legal a gente ter um tanto de uma consciência sobre os elementos que você está colocando e a forma que você está colocando eles, né? Porque é justamente nessa hora que você pode conscientemente colocar ali os elementos e você ter uma reverberação para você positiva disso. Você não fazer a coisa tão inconscientemente, né? Não, isso foi até interessante, né? Desculpa te interromper um pouquinho, que teve essa história do caracol, né, que eu lembrei da infância, Uhum, e para mim, na minha cabeça, eu tinha o caracol como uma coisa assim mais para negativa, como uhum. assim sendo lento, uma coisa devagar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui procurar o significado, até o significado no xamanismo mesmo, e tem muita coisa boa que eu não sabia, né? Aí eu fiquei bem de colocar ele no quadro, assim, no meu desenho, né? Achei que Uhum. foi uma ideia e ele tem uma coisa boa de proteção, de evolução. Achei muito legal também. Proteção, evolução, e onde quer que eu vá, minha casa está comigo, né? Isso é uma Isso, coisa que, isso. né, tipo, você não perdesse o seu lugar, né? Isso O contato, né? é. Bom, muito legal. Então, assim, vamos. Exatamente, então vamos voltar aqui. Então, essa questão do, da, do dia e da noite, da luz e da sombra, né? Isso tudo. O que acontece? Quando a gente vai falar arquetipicamente, né? O nosso. Quando a gente fala assim, por exemplo, luz e sombra, né? Lá no primórdio, né, em origem, existe essa dualidade da luz e da sombra, né? É o que evolutivamente, né, assim, no desdobramento disso, a gente tem, então, o arquétipo, por exemplo, a energia feminina, a energia masculina, por exemplo, certo? Então, você tem o masculino e o feminino assim. Quando a gente vai pensar, por exemplo, o que será que é o feminino e o masculino? O feminino é sombra ou é luz? Gente, só vou fazer um parênteses aqui. Eu não estou dizendo bem e mal, estou dizendo sombra e luz, enquanto parte integrante da energia toda e da forma da dinâmica que as coisas acontecem, das dinâmicas dos arquétipos mesmo, né? Então, assim, fala para mim, assim, qual na sua percepção, qual é o feminino e o masculino, né? A luz ou a sombra? Eu, não, eu, sinceramente, só pelo que você já tinha falado, que a sombra é o feminino, não é? Isso, Que você tinha a colocado. sombra é um atributo do feminino, né? A gente não pode falar assim, o É feminino um é atributo sombra, do feminino. né? E é legal até limpar isso, assim. E, inclusive, é muito interessante, Rosana, essa conversa, porque, assim, a gente, em muitos momentos, né? E acho que ao longo da história, inclusive, a mulher, como ela fica identificada com o feminino, né? E o feminino ele tem essa característica de ser de ter esse atributo da sombra. Afinal, gente, todo mundo vem da sombra. A gente vem do feminino. A gente É, nasce da escuridão do útero, por sim. exemplo, né? Então, e quando você vai entendendo a importância de cada coisa, a função, né, da luz e da sombra, quando você vai, por exemplo, o centro da Terra, lá é escuro, e de lá brota a Aham. vida, a criatividade vem de lá, certo? Então, super importante, assim, e como tem às vezes, essa confusão, né? De falar assim, então, é,
sombra, feminino é sombra, é mal, é oculto, medo, tal. Não, Então, mas isso está no inconsciente coletivo, tá no senso comum, né, de alguma forma para as pessoas, esse tipo de crença, e é muito louco isso, né? Como isso desviou também esse conhecimento sobre o feminino, né? é. E aí a gente chega, bom, a gente está numa fase de rever isso, então. Então, assim, mas agora para falar isso, então o que acontece? Dentro do corpo, a gente tem também essas orientações, né? Lado direito, lado esquerdo. O nosso lado direito, ele representa o masculino e a nossa relação com o pai, por exemplo. E o lado É só que ali exato. ficou ao contrário. É, por isso que eu estou te É, alertando, né? é. E o lado esquerdo é o feminino e a mãe, à noite, né? Então, assim, eu não queria usar o termo a sombra e a luz como sendo o bem e o mal, não é isso, mas é importante a Não, gente não. entender a amplitude que tem isso. Então, o pai e a mãe, né? Nesse sentido, o dia e a noite, o céu e a terra, sabe isso? Então eu corrigiria, está super bonito o que você fez, mas eu corrigiria isso, para você colocar no lugar. Você falando, e eu pensei assim também, né? Porque na hora que eu estou pintando, Uhum. o meu lado direito, olhando de frente, fica ao lado esquerdo da figura. Isso. Então eu não sei se na hora que eu fiz está o lado direito está a luz e o lado esquerdo que está a sombra. Se você está olhando no Só que espelho, quando se você está considerando que você está olhando no espelho, ou se você está considerando que é. Então, pensa sobre isso, né? Como que aí, é? Você lembra? Você olhou no espelho? Você sabe dizer que lado que é o não, direito? não olhei. Não olhei no espelho, não. Eu fiz assim. É. Então, Mas você acha que deveria inverter? eu faria isso. Eu faria isso. Sim, Para você colocar. É porque que acontece aqui? É para você colocar a energia no lugar, entendeu? sim, entendi. Entende? Sim. Né? Eu sei que dá um trabalhinho, porque ficou super bonito o seu trabalho, mas ao mesmo tempo são coisas, são detalhes que às vezes eles fazem diferença por várias razões, né? Uma, Ah, porque a gente está aqui conversando sobre isso vai te trazer também uma outra consciência sobre isso, entendeu? É para você lembrar, sim. né? É. E, e aí, quanto aos seres, Legal. aos seres a criar. Vamos continuar, acho legal, assim. O que que acontece aqui? Então tá. Então, a gente está. Bom, tudo bem. Então, você está vendo essa coisa, né? A gente está. Ah, tá bom. Vou entender, então, né? O masculino, o feminino, a luz, a sombra. Aonde que são os lugares disso para eu ajeitar isso para mim, né? É isso, para você não fazer. Para não fazer caos com isso. É mais essa preocupação, né? Tipo assim, entendi. Né? Se apropriar do valor, né? A gente não fazer assim, tô só Tipo, fechando. colocar uma ordem, né? Isso, exatamente, colocar uma hora. Então, o que que acontece agora uma outra questão, né? Por exemplo, você falou assim, então tem os seres de luz. Essa forma que você está fazendo, ela está bem, bem luminosa, né? Você vê bem com bastante luz o jeito que você se fez. Tá? Eu acredito que você fazer desse mesmo jeito, né? E essa forma que você põe esse azul para delimitar um pouco a forma e deixar os seres bem brilhantes, sabe isso? Acho que se você continuar nesse mesmo jeito, você vai prosseguir como fala isso, com esse resultado que você está buscando, né? Aham. Tem uma coisa que eu tomaria o cuidado da mesma forma, que assim, são coisas, Osana, entenda uma coisa, é assim, é interessante você perceber, assim, porque o que acontece, por exemplo, quando você fala assim, daí você falou assim, fazer uma corda, uma coisa que fosse aqui um fio, né?
que fosse daqui até lá na cabeça. Isso aqui é bárbaro, né? A espiral, né? A espiral da vida, né? Você buscar isso, né? E sempre, e aí busca mesmo essa forma que você falou, busca o luminoso. Por quê? Só o fio que enrola aqui, ele pode levar para uma coisa, dependendo de como for feito, né? Isso pode levar para uma coisa mais enrolada ou para uma coisa mais desenvolvida, entende? Entende isso? Em desenvolvimento, entende? Eu acho que essa a sua preocupação de fazer o fio luminoso da vida, ela é super dentro do que você está buscando mesmo, né? Um pouco está me preocupando, porque um pouco eu estou pensando em morte também. Olha só, entendi. Entende? É, Então, olha só, olha que interessante isso, porque isso é uma. Você entende isso? Eu olhei no seu esboço e eu fiquei com essa sensação. Eu falei, nossa, o que será que é isso? Aí você falou, eu gostaria de fazer a espiral da vida, bárbaro, né? E aí, por que a gente está falando isso? Porque justamente para você tirar essas dúvidas e você vir colocando e direcionando para onde você gostaria mesmo também. eu não sei, né? Porque você vê, esse momento a gente está vivendo tanto. Eu vivi esse ano, né? História de morte da minha mãe Uhum, e tudo de morte que a gente está vivenciando, né? Com a pandemia e com medo e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente questionar a finitude da gente mesmo, né? claro. Então eu fiquei assim entre a seria essa elevação, nem sei se eu posso usar essa palavra, que eu não tenho Uhum. esse nível, né, É o que você está desse buscando. contato para chegar. É, talvez, Uhum. né? Não é talvez, estou. Claro que é, ô, Rosana, mas até uma coisa interessante, né? Ele assim, ele tá, Só um é pouquinho que lindo o trabalho, né? meu amigo pediu para mostrar o desenho. Isso, Quer mostra ver? lá. Deixa eu só ir mostrar de novo, por favor. Claro. Então, é que de repente o meu amigo está aí junto. É, acompanhando aqui, né? É, é, sim. Certo? Bom, e aí existe uma. Tá, a gente já também fala aqui de uma coisa. Bom, então, falando sobre esse. Você falou assim, né? É, peraí, vamos só retomar onde que a gente parou, né? Você estava falando agora. Peraí, que você mostrou o desenho, É que foi a espiral, né? Se Isso, da seria morte. Isso, perfeito. a evolução, Então, o que que acontece aqui? É legal isso também, levantar esse tipo de questão, sabe? É muito bom falar sobre isso de uma forma é, também transparente, né? Porque o que acontece? Quando a gente está falando da vida, né, a morte está incluída, né? A morte, ela é ela faz parte do mesmo ciclo, assim como quando a gente falou ali do começo, né? A luz e a sombra, né? E você tem sim. esse momento, o que é, né? O que é de onde, o momento e o que significa essa morte, né? Existe uma coisa interessante. Agora falando de outro panteão, né? A gente falou um pouco você falou um pouco do xamanismo, e tudo mais. Mas, por exemplo, né? Quando você chega no panteão hindu, você tem Shiva, por exemplo, que ele tem gente que fala que é como se ele fosse o deus da morte, né? Mas na verdade ele é o deus da transformação, né? E aí isso é interessante de perceber porque quando você coloca essa coisa de você colocar você transformar energia de morte, né? E em energia de transformação. Por quê? Quando a gente pensa, e muitas vezes você fala assim, às vezes a gente tem uma coisa assim, eu preciso mudar tal coisa em mim, né? Preciso transformar tal coisa. E aí, quando você começa a fazer essa transformação, às vezes a gente se atém a uma coisa e você fica se segurando e aí você fala assim, eu não vou conseguir, eu vou morrer, né? A gente tem esse negócio, tá. E na verdade, o nosso desafio mesmo é assim, Rosana, a gente tem
Sabe, vou retomar aqui. Sabe quando a gente falou lá no começo, você falou assim, eu vi aquela aula que a gente fala da criança, e aí a gente chega num certo momento que você chega, o adulto tem que vir tomar conta dessa criança mesmo, para que ninguém se machuque mais, né? Para que essa criança venha trazer beleza e essa alegria e volte a reintegrar isso tudo, certo? É. Então, né? Então, tá bom. Só que o que que acontece? Por que que a criança ela vai perdendo a graça dela ou ficando mais ou esquecida, ou fica só um pouco abafada, ou camuflada, ou né, de forma ela vai perdendo a presença, né? Por que isso acontece? Por causa das passagens que a gente tem da vida, as crenças que a gente vai entendendo, as somas que a gente vai fazendo, a gente vai criando todo um mundo sobre isso. E aí, só que o que é interessante é porque essas crenças, essas coisas, não são energias de vida, né? São energias de morte, porque são energias que vão estagnando coisas que precisariam circular. Entende isso que eu estou falando? Mas entendo assim também que a transformação em si Uhum. é a morte do que a gente era e o nascimento do que a gente vai se transformar. Então, aquilo que eu era, ou que eu estou querendo me livrar, né, Isso. morre e nasce uma nova etapa, né? Ou E tipo, ele, quando a gente deixa de ser criança e vira adolescente, adulto, né? Então, não é morrer, né? Mas, assim, muda a etapa e você deixa de ser criança, né? exatamente, porque assim, e aí o que acontece? Você vai fazendo um processo de vir transformando, olha que interessante, você transformando o que era energia de morte, no sentido que eram impulsos de morte, entende isso? Em impulsos de vida, né? Então, e é legal entender isso, porque a gente também traz um pesar, às vezes, sobre olhar sobre essas coisas e tal. Não, é muito rico, na verdade, perceber isso. Fala assim, não, existem coisas em mim, e aí vale aquela frase que eu falei já uma vez, assim, né? Que é assim, essa coisa de apurar isso, né? Existem coisas em mim que que elas têm a ver com um impulso que estagna a energia, por exemplo, que estagna o movimento. Isso é um impulso de morte. E existem coisas em mim que são coisas que mobilizam, então são os impulsos de vida, né? É. Então, assim, como você transformar uma coisa na outra, né? E o que você foi transformando, ele serve de adubo mesmo e vai você tendo de volta essa criatividade, tendo de volta, né? É como uma retomada mesmo, né? Não é uma coisa que você vai enfiando de fora. Você fala, não, você vai retomando, porque a vida ela acontece, né? Uma árvore, você começa a regar e cuidar, a vida acontece, você dá a condição para ela, ela acontece, não é? Todo mundo tem isso, né? Em essência, em semente, de uma forma mais evidente ou menos, né? É. Não é Não, verdade? e interessante também que essa coisa desse fio, ele veio porque eu comecei a achar que lá assim, as criancinhas ali embaixo estavam assim muito jogada, né? Aí eu Aham. pensei, aí se eu botar um fio passando, né, como se aí de repente eu pensei de botar, aí eu falei, e se subisse, né, e chegasse até o pássaro lá em cima. Perfeito. Bem-vindo, não foi uma coisa que eu idealizei antes, né, vamos dizer. Aham. E você pode Foi uma coisa até, que e você pode até passar o pássaro e continuar subindo, né? não, está. Tá, isso. Então, assim, Só essa não tem mais espaço na tela, não né? tem. Mas está dando a ideia Acaba ali, que está exatamente. subindo. Aham, exato. Então, assim, olha só, vamos só colocar um ponto aqui que eu acho legal, assim. O que que acontece? Como a arte, ela tem essa característica mesmo, né? Ela mobiliza o Estado, aí a gente tem, às vezes, você tá muito, nossa, tem que fazer uma coisa, você vai lá e faz de uma forma meio catártica, né? E tal, e faz um negócio. O que é interessante? É, quando a gente mobiliza a energia de uma forma muito inconsciente, às vezes a gente tem desperdício de energia, né? E aí, isso de você colocar essa consciência sobre isso e vir fazendo, o trabalho que você está fazendo, ele está lindo mesmo, né? Você fazer tipo, essa conversa que a gente está tendo, você colocar um elemento aqui, outro elemento aqui, com essa consciência,
entende? Isso tudo agrega para você de uma forma, né, para frente, que ela vira a sua pintura, ela começa a fechar o conteúdo do aprendizado dessa passagem. Entendeu? Mesmo isso, assim, nossa, e a morte, e esse difícil, e tudo isso que acontece, tudo isso que aconteceu. Entende? Aham. Como tá? Não, tá interessante, porque veio acontecendo assim, aos poucos, né? Conforme eu fui tentando me retratar ali de alguma forma, com esse significado de acessar a criança de uma forma carinhosa, Uhum, as coisas vieram vindo outras ideias no meio do caminho, né? Então tá interessante e que são ideias que se completam, né? Que acrescentam. uhum, Então está sendo bem interessante mesmo. sim. Aí eu até fiquei assim, pensei, será que é melhor eu acabar para depois mostrar? Mas como eu estou assim com essa insegurança de como, sabe, fico assim meio Uhum, travada para resolver, né? é. Aí eu falei, vou falar. Não, é perfeito isso, na verdade, assim, porque assim, é aquela coisa, né? A gente fala, que eu já falei, né, assim, até de diversas formas, assim, porque o que acontece aqui? A gente tem uma, a gente tem esses estados, certo? Que a gente acessa das nossas passagens, essas emoções, essas trajetórias e tudo mais. Quando você faz a arte, você também acessa esses estados novamente, assim, como você experimentou, né? Lembrar disso, fala, nossa, e olha que interessante isso, né? Essa elucidação que você teve sobre, por exemplo, o caracol e sobre coisas que são elementos da sua É, trajetória. Eles não precisam sim. ficar negativados, né? Eles são elementos da sua E eu força. tenho ele meio negativo mesmo. Por isso exatamente que eu estou falando isso. É muito legal. E muito legal você ter feito isso. Você ter tido esse reflexo de ir pesquisar e falar, não, pera, deixa eu limpar isso para mim, né? Não, até o gato, primeiro eu tinha pensado em botar ele, assim, uma silhueta dele inteiro. Aí eu pensei assim, vou ficar parecendo uma bruxa com o gato no ombro. Sabe assim, ó, que também é outra coisa que a gente acaba botando pro lado negativo, né? Perfeito. Então, olha que legal isso. Vou te falar uma coisa sobre o gato. O que acontece? O gato, ele sim é o animal, ele tem essa característica de ser o animal da bruxa, né? E isso Sim, eu sei. assim, é uma parte sombria, é uma versão sombria de feminino, quando a gente encara assim. Por outro lado, em outra cultura, então assim, em outra cultura, por exemplo, no Egito, o gato tem uma deidade, uma deusa chamada Basti, que é um gato, e que é da alegria. Entendeu? Então, quando você olha para uma coisa e para outra, é por isso que é tão importante essa questão de você compreender. Por quê? Se você faz isso de uma forma inconsciente, coloca isso muito, de uma forma muito se intelectualiza e fala assim, deixa o gato lá de qualquer jeito, não sei o que e tal, você pode puxar esse padrão mesmo, porque existe essa ressonância arquetípica para isso. Por outro lado, quando você fala assim, não, peraí, mas existe uma evolução desse arquétipo. Lá na sombra, no primórdio dele, numa parte muito sombria, ele tem isso. E por outro lado, cachorrinho. E por outro lado, tem essa outra versão. Então, assim, o que eu tô falando para isso? Por que eu tô dizendo isso? Que arquetipicamente, existem muitas etapas e muitas formas de manifestação, né? O seu feminino e o seu masculino, eles podem estar se manifestando de várias formas, né? Na raiz, a gente tem elementos desses bastante sombrios e destrutivos, entendeu? Só que, conforme você vai... Bastante sombrios e o quê? E destrutivos mesmo, né? Ah, Existe isso, né? Que é justamente essa energia de morte que a gente estava falando. Mas, por outro lado, né? Conforme você vem alinhando a sua evolução, entende? Você vai acessando paradigmas mais luminosos, mais desenvolvidos, mais esclarecidos, entende? Porque justamente o não esclarecimento, o que é? Quando fica muito sombrio, tem hora que você não sabe o que está acontecendo. E você faz coisas sem saber que, por exemplo, que é ruim,
né? Então, conforme você vai esclarecendo isso, você vai tendo mais poder de escolha, você vai falando, ah, peraí, então não é porque fala assim, ah, porque tem o gato do Egito lá e tem a Basti, né? Que então agora eu vou ficar fazendo isso de uma forma inconsciente e inconsequente. Não, calma, eu vou colocar com o devido respeito que uma deusa merece, que uma deidade merece, né? E aí você vai vendo que vai mudando a sua forma, a sua consciência mesmo sobre todos esses eventos, né? E para mim, assim, eu pensei também, assim, como se, não que ele, o gato, né, não que ele fosse tomar um lugar assim, mas como se ele tivesse ali e na hora que eu precisasse, ele se manifestaria, entendeu? Uhum, Tipo sim. assim, meio enrustidinho ali, mas ele está ali, né? Faz isso, lê sobre a Basti, dá uma olhada. E é interessante porque é um gato e é preto, inclusive, entendeu? Ah, é? Então, Mas esse não está preto, não. não, mas só para mostrar como isso é. Fala, nossa, deixa eu entender como que é essa energia no positivo, entendeu? Aham. É sobre Não, isso. assim, eu nem tenho essa coisa com o fato de ser preto, não. É que, assim, olhando as cores que eu usei, eu achei que preto não ia entrar ali. Uhum, Assim, uhum. né? Porque eu estou no meio desse colorido. Sim. Então, Mas mas olha, enfim. então, e muito interessante mesmo, assim, né? Toda essa coisa dessas cores, isso é muito. Ao meu ver, parece muita coisa integrando mesmo, né, Rosana? Que eu te Acho que acompanho. sim. É, Acho que sim. muito Ah, bom. Tá ótimo. Você tá com muito bom. tem mais alguma dúvida? Eu só fiquei meio assim desse negócio Uhum. de inverter o lado do dia e da noite, né? Eu acho assim, faz em contato, entendeu? Observa, vai olhar, observa se é o seu lado direito, se é o seu lado esquerdo, porque é importante que isso integre para você, entendeu? É. Isso não é Porque uma. só fiquei na dúvida disso que eu te falei, entendeu? Que como eu fiz, assim, né? A hora que eu estou fazendo, o meu lado direito, só quando eu inverto a tela é Uhum, que entendo. fica realmente na outra posição. Mas eu fazendo assim na hora o direito e o esquerdo, Uhum, aí estaria no lugar certo, né? sim, sim. É. Quando eu estou fazendo assim, olhando de frente. Então, isso eu fiquei meio na dúvida em relação a isso. E por isso eu tô falando assim, observa e faz assim, a partir desse entendimento, entendeu? Qual é a sua percepção sobre isso, né? Entendeu? É muito assim, a responsabilidade mesmo, ela é sua, né? Da sua história. Então, assim, como você sente de verdade, mas consciente disso, né? É mais isso. Isso eu tô falando só para de libertar mesmo nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Entendi. Né? Então, Vamos ver. Vamos exatamente. Se, acompanhar. se é um espelho, é de um jeito, né? Não é um espelho, é de outro. Então, repara nisso, tá bom? É, tá bom, tá Olha, ótimo. muitíssimo Tá? obrigada. Eu que agradeço, sempre. Tá? Tá ótimo. Tenha um ótimo dia. Você também. Beijo. Tá, beijo. Tchau, tchau. Ah, que interessante, né? Declaração. A gente não tem muito tempo. Como vocês estão, gente? Alguém tem uma pergunta urgente? A gente tem poucos minutos aqui para acabar a live. Muito interessante, né, essa conversa. Eu adorei. Como as coisas aparecem mesmo, né, nos nossos trabalhos, assim. E muito lindo de ver também um processo, é um processo tão sincero, né, assim, de busca. Muito bom, né, que o Roberto falou também. É isso mesmo, gente. O que conta nessa hora, o que mais conta é a sinceridade, sabe? Então, que nem né, que a Rosana falou, a Rosana, vou falar mais um pouquinho aqui. Então, se ela sente sinceramente como é isso que importa, né? Tem tudo a ver com o meu trabalho, me esclareceu muita coisa. Que bom, Cecília, né? Que legal.
Sabe, né? Tem um comentário sobre isso que eu falei sobre a sinceridade, né? Olha lá, tudo o pessoal aparecendo aqui no Facebook também, tudo em paz. Bom dia. Tem uma coisa interessante aqui que é assim, a, lá no Gabicula, né? Como eu falei, a gente tem um quaterno que são frases que são como se fossem referências, né, para a gente poder conviver, certo? E é interessante porque isso vale tanto para a nossa convivência fora quanto para a nossa relação para dentro mesmo, né, consigo. Então a gente tem uma das frases desse quaterno, né, uma dessa como que eu posso dizer, né? Acho que é uma das frases mesmo do quaterno, uma dessas linhas que guiam assim a nossa conduta é a seguinte, ela é a, a honestidade restabelece o consenso. Uma vez em fluxo, ela deve bastar. E eu acho isso muito interessante, né? Porque quando você tem muita discórdia, você não consegue concordar, né? Geralmente é porque as duas pessoas não conseguem concordar de jeito nenhum, às vezes falta honestidade, né? E aí, tanto que eu já me vi em momentos, às vezes discutindo com alguém que convive comigo e tal, eu te falo assim, meu, não tá dando, né? Não tá dando. Então, vamos pensar cada um pensar no seu, vai refletir onde não tá tendo, onde pode não estar tendo honestidade, a gente poder rever e retomar depois de um ponto de vista mais sincero, né? Mais honesto dessa. E é muito interessante isso, como isso, gente, a partir desse ponto, assim, como isso esclarece, sabe, assim? E vale muito para essa relação mesmo quando você tem com os seus próprios trabalhos, né? Então, assim, deixa eu ser honesta com o que eu percebo. Isso é muito interessante, né? Você fala assim, deixa eu ser... o que realmente eu percebo, né? Sobre a situação, sobre como eu sinto. Isso é muito interessante. A partir desse ponto, como muita coisa muda, né? Bom, gente, então a gente está chegando ao fim, né? Se tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui no chat. E vocês falaram para mim que vocês gostariam de. Essa semana é uma semana especial, essa semana é semana próxima, a gente vai fazer lives diárias aqui, vai ser todo dia aqui no Instagram, desculpa, vai ser todo dia, né, YouTube, Instagram, Facebook. E o que vai acontecer? Eu vou manter a live de quarta-feira à noite vai ter ainda Conexão e Arte, certo? Não vamos deixar de fazer, mas ainda assim, todo dia às 8 horas também vou estar aqui. A gente teve hoje a live mentoria, aí vai ter alguns momentos que vão ter momentos de desenho, com reflexão, a gente vai conversar aqui bastante para se aquecer para o terceiro encontro Arte em Si, que vai acontecer no dia 25 de janeiro, a partir do dia 25, certo? Graças. Fiz uma mandala que usei muitos símbolos xamânicos, numerológicos, astrológicos, senti que ficou muita informação. Acontece isso também. Bom, então tá, gente. Isso aí é uma conversa para um outro dia a gente se estender mais, né, Cecília? Cecília, né, que falou assim. Gente, então é isso. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, que esteve presente aqui no Instagram. Agradecer também imensamente a participação da Rosana, foi muito rico, está fazendo um trabalho lindo, aluna do Arte Jornada. E também tem o pessoal que acompanhou aqui no YouTube, no Facebook, muito obrigada pela presença. E amanhã às 8 horas, então, a gente vai voltar de novo com lives por aqui, YouTube e tal. Então, vocês apareçam, será um prazer de novo conversar com vocês, a gente aquecer bastante, assim, todas essas reflexões e essas atividades, tá bom, gente? Então, é isso. Quem não me segue aqui nos canais ainda, eu tenho um canal no YouTube, que dá para me seguir por lá. Quem está aqui no YouTube também pode. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de aula, então aconselho você a me seguir no canal, curtir o vídeo, certo? Então, gente, é isso. Muitíssimo obrigada, um grande abraço, até amanhã às 8.